Olá a todos, meu nome é Omo Labaki, eu trabalho aqui como uma das pessoas que estão organizando esse evento e dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. E hoje nós vamos aprender sobre como nós podemos entender quem é o seu cliente e entender melhor as personas. Então, eu gostaria de dizer que esse programa está disponível em inglês, português e francês. Você também pode ver aqui nos botões abaixo qual língua você prefere ouvir. Enquanto vocês aguardam, por favor, liguem suas câmeras e coloquem no chat as suas opiniões e o que vocês esperam tirar de proveito dessa reunião hoje. Hoje, por favor, liguem suas câmeras se vocês podem. Se vocês puderem, por favor, coloquem no chat o que vocês gostariam que nós discutíssemos hoje aqui. E, por favor, mutem os seus microfones enquanto não estiver participando. E, por favor, também coloquem os seus nomes no Zoom de acordo com a forma como vocês se inscreveram no programa. E nós estamos fazendo essa checagem durante o programa, então, por favor, garantam que os seus nomes estão de acordo com o seu registro no programa. Nós vamos falar sobre os princípios principais sobre o desenho que é centrado em humanos, também técnicas e ferramentas para entender melhor os seus clientes e potencial e também outras formas práticas de aplicar isso no dia de trabalho. Nossos facilitantes vão ser Oluwaseun Adepoju. Oluwaseun é um dos líderes com mais experiência na política de tecnologia na África e nessa questão de sistemas de inovação. Ele está realmente moldando o futuro tecnológico na África. Ele é muito procurado por pesquisadores tecnológicos e ele tem muito conhecimento sobre tecnologia inovadora aqui no campo da África. Ele também falou sobre a blockchain, colaboração econômica. Ele também é bem perito em questões de eletricidade, outros tipos de tecnologias para o nosso programa. Ele já esteve em eventos internacionais e nacionais. Sem mais demora, eu gostaria de apresentá-lo a vocês. Olá, olá, Seuano. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Muito obrigada, Omolobak. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos. O que vamos falar hoje é um dos que eu mais gosto. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, é sempre algo muito legal, porque eu gosto muito de falar sobre essa parte do ecossistema, o que realmente é inovação, e o que é também a gente ter essa questão de ser empreendedor, de entender o que são os nossos usuários ou nossos clientes. Gosto muito desse tipo de conversa e acho muito importante entender o que as pessoas estão construindo. Todos os dias, quando pensamos em novos produtos e ofertas, nós precisamos pensar no nosso consumidor em primeiro lugar quando vamos tomar uma decisão. E é por isso que essa sessão é importante. Farei o melhor para falar devagar, para que vocês possam captar todas as pérolas que eu tenho aqui para falar com vocês hoje. E eu vou começar falando sobre como quebrar essa noz de cola. Será que os clientes estão sempre certos? Gostaria de saber o que vocês acham sobre essa pergunta aqui no chat. Os clientes estão sempre certos? É aqui que nós vamos começar a nossa conversa. Quero ouvir de vocês. Os clientes estão sempre certos? Coloquem aqui no chat a resposta de vocês para eu poder saber sempre o que vocês estão pensando, por favor. Posso já ver alguns aqui já. Depende, nem sempre. Alguém disse sim. Não, não são. Não estão sempre certos. Não em todas as situações.
Bom, é importante ouvir a opinião deles. O cliente é o rei, ok, ele que manda. Às vezes, depende. Às vezes nós estamos construindo a clientes de acordo com as necessidades deles. Não, nem sempre estão certos. Eles não vão estar sempre certos, porque às vezes eles não sabem o que querem. Não sempre, mas às vezes nós podemos ter termos e condições de serviço para poder dizer o que eles querem, não devemos deixar esse direito somente para eles ditarem. Não, às vezes alguns tiram vantagem de nós. Consigo ver aqui alguns outros comentários. Nem sempre, alguns ficam tirando proveito. Alguns querem destruir nossa empresa. Sim, às vezes. São comentários muito bons. Muito obrigada por compartilharem sua opinião. É muito importante nós pensarmos essa pergunta para começar nossa conversa, porque quando falamos no ecossistema de empreendedorismo, as pessoas sempre falam sobre o nosso cliente ser o rei e que eles são assim o coração da nossa empresa e que eles estão sempre certos. E não, às vezes os clientes não estão sempre como alguns dizem. Eu não vou até dizer que nós vamos falar sobre certo e errado nessa questão, mas que nós temos que, assim, dar, por exemplo, o tom dessa conversa aqui, dessa sessão. Nós temos que ver, por exemplo, ver se eles estão sempre certos, se eles estão às vezes ou nunca certos de maneira alguma. Eu gostei muito das respostas que vocês deram e eu gostaria de considerar esse ponto com vocês. Eu gosto de contar histórias, mas eu vou começar contando duas para vocês. Espero que vocês gostem. É bom usar histórias para falar sobre coisas como assim, para que nós possamos entender melhor o tema central da nossa discussão. A primeira história que nós estamos aqui é a da Nokia. Eu acho que todos vocês já usaram um telefone Nokia aqui, não? As pessoas realmente sabem muito sobre a Nokia aqui, né? Ele é um telefone muito bom. No começo dos anos 2000, eles estavam sendo assim no topo, eles eram os melhores. E produziram assim telefones para elite, classe média, para classe baixa. Eles eram muito bons. Se você olhar, por exemplo, os registros online, a Nokia talvez produziu mais telefones e marcas do que qualquer outra marca ou empresa de telefonia. Eles estavam produzindo um telefone novo a todo mês, em algum momento, porque eles tinham realmente esse grande pedaço do mercado. Na América, marca, na todos os continentes, eles eram os melhores. Eles estavam realmente sendo melhores. Mas veio uma época em que os smartphones começaram a entrar no mercado. E porque a Nokia estava realmente sendo a rainha do mercado, eles estavam tão confortáveis nesse posição que não pensavam sobre a evolução ou o futuro da empresa, ou nas mudanças e nas necessidades dos clientes, e nas mudanças também de tecnologia que estavam acontecendo, que estavam facilitando a inovação, e também a nós colocarmos um computador dentro de um telefone na palma da mão das pessoas. E eles não pensaram nisso. Os dados estavam em todo canto, mas eles estavam bem confortáveis na posição que eles tinham no mercado. E aí, quando teve essa revolução dos smartphones, eles não estavam muito de olho nisso. Mas naquela época, a Tricia, por exemplo, ela é uma das companhias mais importantes na área de telefonia. Ela está lá na China hoje. Eles tinham realmente um bom mercado lá na China e eles enviaram Tricia para entender melhor aí esse mercado, esse campo lá na China. Então ela foi para a área rural, foi para
as cidadezinhas pequenas, cidades grandes, para classificar todas as localizações geográficas na China, para entender essa questão das pessoas junto com os produtos Nokia e também a evolução dos smartphones. E quando ela chegou em campo, ela descobriu que muitas pessoas já queriam ter um smartphone. O iPhone 1 já estava lançado no mercado. E aí ela chegou até em algumas vilarejos que um ou dois já tinham esse Apple 1. E muitos outros queriam ter um Apple, por exemplo. E a Trisha, ela percebeu aquela tendência na China e ela voltou para a Nokia para fazer uma recomendação para eles. Que a Nokia realmente tinha essa oportunidade de dar essa mudança total no mercado. E aí a Nokia teria que começar a fazer smartphones para que eles continuassem sendo líderes no mercado. Mas aí a Nokia falou assim: não, não. Mesmo com esses dados aí, não. Nós somos uma pessoa de negócio, sabe? A gente gosta de usar mais assim métricas financeiras para medir assim, os softwares que nós estamos usando. E é também importante assim, acho que talvez não a Big Data, mas os Big Data é muito importante porque fala sobre nosso mercado, nossos clientes, as pessoas que realmente estão lá usando, o que está acontecendo de verdade. Então, eles não aceitaram a recomendação da Trisha e a Trisha falou: vamos mudar tudo e começar a fazer smartphones. Vamos, já somos líderes de mercado, vamos lá, não vai dar certo para nós também. Mas eles não escutaram. Mas 2 anos depois, a Nokia perdeu o mercado ao ponto de, por exemplo, nós temos até um artigo bem popular e um vídeo bem popular na Nokia, na internet, onde o CEO deles dá uma entrevista chorando, dizendo: nós não fizemos nada errado, mas nós perdemos o mercado. Nós não fizemos nada de errado. Isso fala sobre o fato que talvez você está fazendo tudo certo. Você talvez até esteja também indo bem no mercado, pode ter 50% desse mercado para você, como da moda, por exemplo. Mas se você não está assim, interessado em entender assim, as personas, a evolução do mercado, as mudanças que estão acontecendo na sociedade, isso implica claramente nas necessidades estão mudando nas necessidades dos clientes. Então, bom, você não está fazendo nada errado, né? Mas você não está também fazendo certo no sentido de prestar atenção às necessidades dos seus clientes, então isso é importante. Outra história que eu quero contar é sobre um telefone da LG. A LG costumava também estava líder no mercado de telefonia por muito tempo. Até 2016, a LG estava fazendo telefones muito bons. Eles eram muito vendidos no mundo todo. Mas em 2015, na verdade, eles fizeram o telefone de LG G5. Vocês estão vendo aí o último telefone que eles fizeram. Aí na tela, olha, é um smartphone que estava eram tão avançados assim, que todas as outras coisas eram adicionadas a ele. A gente não sabe quem que falou para as pessoas lá nos design da LG que as pessoas poderiam ter só tipo um telefone, mas teriam que começar a colocar as partes nele, assim. Por exemplo, uma câmera, você tinha que desconectar a parte de baixo do telefone para poder ter a tela, colocar a bateria. O mercado de smartphone estava bem avançado naquela época. E aí vocês estavam vendo aí, por exemplo, o LG G5 e os amiguinhos dele, porque era um telefone cheio de acessórios que você tinha que colocar para poder usar, você tinha que ter as coisas extras. Acabava desencorajando as pessoas de ter esse smartphone e começar a comprar esses outros acessórios. Mas depois desse telefone, a LG, por exemplo,
perdeu totalmente sua fatia no mercado. E, no final das contas, eles até falaram que eles estavam fechando essas operações. Eles fizeram isso porque eles não entenderam ali os clientes deles ou a evolução do mercado, não prestaram atenção ao que estava mudando e também sobre o futuro e o que os clientes realmente queriam ou precisavam. Estamos falando agora de 20 anos atrás, vamos pensar. Nós podemos pensar assim: "Ah, talvez o cliente de 20 anos atrás não está precisando de muitas coisas diferentes". Mas agora, a cada 5 segundos, 10 segundos, com tanto de informação que está, disponível para os nossos clientes e coisas que estão sendo lançadas, a mente dos nossos clientes estão mudando a cada segundo do dia. Cada 5 segundos já tem um pensamento novo passando pela cabeça deles. Eles têm uma nova ideia de por exemplo, que item da moda que é importante, novos, tecidos, padrões, acessórios, cores, muitas coisas estão mudando e precisamos mudar com o tempo. Nós precisamos realmente mudar com o mercado, senão a gente não vai agregar valor aos nossos clientes que não vão aproveitar nossos produtos e aí vamos perder a nossa fatia do mercado. E se a gente quer ter essa fatia do mercado para sempre, a gente tem que envolver as pessoas. E ao passo que as pessoas passam a mensagem para você sobre o porquê é importante você prestar atenção na necessidade delas, esteja consciente dessa mensagem. Nós, às vezes, temos a tendência de presumir o que o nosso cliente quer ou precisa. E essa é uma das coisas que a maioria dos empreendedores fazem. Muitos, por exemplo, por exemplo, às vezes nós vemos muitos negócios aqui na África falirem antes do segundo ano, e às vezes é porque eles presumem o que o cliente quer. E quando você tem uma ideia, quando você tem um negócio que é realmente bom para as pessoas, você precisa pensar assim na necessidade das pessoas. Então você precisa pensar como vai melhorar esse seu produto. Então, por exemplo, o George Bezos, o fundador da Amazon, ele continua dizendo que eles são uma empresa, centrada no seu cliente. E o que isso significa? Eles estão conscientes do que os seus clientes precisam e eles estão pensando nos produtos. Eles não o contrário, não pensam no produto para depois pensar no cliente. Eles querem colocar soluções no mercado que são boas para os problemas dos clientes. E é esse o fluxo que deveria ser mesmo. Você tem que entender o problema, como resolver esse problema e voltar lá no produto para que você possa criar valor para as pessoas e continuar também entendendo as mudanças que estão acontecendo com seus clientes. E falando de um ponto de vista tecnológico, vou mostrar para vocês algumas inovações na indústria da moda. A indústria da moda já passou, por exemplo, dessa parte de só ser roupa, acessório, embelezamento. As tecnologias realmente revolucionaram toda essa indústria da moda. E é uma indústria linda, cheia de oportunidades. As pessoas geralmente dizem que que se você, por exemplo, não sabe o que mais fazer, e você realmente quer ter um negócio e você não tem outra ideia, você não vai errar com a moda ou também com serviços diários, coisas que as pessoas usam todos os dias. Você não vai errar com a moda, porque as pessoas sempre querem se arrumar, ficar bonitas, querem se adornar. Elas querem estar bem vestidas, então não dá para errar. E é por isso que a indústria da moda é muito importante para nós. Ela é grande e tem muita relevância para a sociedade, e a tecnologia aplicada a essa indústria tem sido muito interessante.
Então, o que vocês estão vendo aqui é a digitalização da indústria da moda. Vou começar, por exemplo, com algumas situações em que algumas marcas de roupa fazem roupas que são exatamente, por exemplo, por exemplo, assim, algo que é importante para as pessoas. Por exemplo, o Apple Watch, ele vai ver qual que é a sua pressão sanguínea, ele vai ver assim, várias tecnologias que vão usando, por exemplo, o próprio corpo da pessoa para realmente gerar, assim, alguns dados médicos até. A gente tem inteligência artificial, que dá até recomendações sobre o que você tem que vestir. Você tem que simplesmente subir a sua foto no sistema, ela vai pegar toda a sua silhueta e aí o próprio sistema vai ver que tipo de roupas que realmente vão dar certo aí no seu corpo, vão caber certinho em você. E elas também têm acesso aos dados da sua pele também, para poder dizer que cores que vai cair melhor em você, sobre a sua cor da pele, que combina mais com qual tom. Então, nós vemos que as tecnologias realmente estão sendo muito usadas na área de moda. Quando falamos, por exemplo, na área de logística, na cadeia de valor, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem um negócio na África do Sul e ele tem usado o blockchain para fazer todo o monitoramento da roupa lá da China até a África. Ele vai ver, olhando assim, para onde essa roupa foi parar, em qual varejista, em qual loja. E todo esse trajeto entre a China e a África, blockchain ajuda a fazer isso. E não é impossível, por exemplo, que você vai, por exemplo, ter um. Isso ajuda você, por exemplo, evitar cair num negócio fake, porque você vai ter realmente informações sobre a autenticidade das empresas com quem você lida. E a blockchain, ela ajuda muito para não entender realmente esse monitoramento dos materiais da moda. E também sobre a economia circular, o blockchain também está possibilitando essa reciclagem das informações. Talvez você está reciclando os materiais de roupas, ou a própria roupa, ou todo tipo de material que estão aí na indústria da moda, por meio dessa economia circular, e a blockchain está ajudando nessa questão. Também está ajudando na questão de pagamentos internacionais. Então, se você quer, por exemplo, vender para a Europa, você tem toda essa questão de cadeia de valor para você vender lá na Europa ou em outra localização. A blockchain também está ajudando muito nessa questão das marcas internacionais de roupas, para que elas façam esses pagamentos internacionais, para que você possa realmente mandar qualquer pagamento para qualquer lugar. Também toda essa questão dos contratos para empresas da moda que são de vários países. Às vezes você tem o tecido vindo de um país, você tem a fabricação da roupa em outro lugar. Talvez você tenha os seus acessórios vindo de um lugar, você está importando de um lugar, está projetando em outro a sua roupa. Então, esses contracts smart, ele ajuda você a fazer todo esse rastreamento, ter toda essa visão das equipes, dos locais que participam da sua cadeia de valor, e isso é muito interessante. E quando falamos de desenvolvimento ou experiência de produto, nós temos essas lojas na Europa Central, em que você pode selecionar na tela. Talvez eu quero, por exemplo, assim, eu quero uma camisa, como essa daqui. Mas eu quero de um tipo específico de tecido, de textura, de um tipo de costura. E a pessoa vai colocando toda essa recomendação na tela, e em menos de 2 minutos eu tenho a realidade aumentada para poder ver o que eu estou tentando desenhar, como que vai ficar. E, e aí eles, na verdade, podem até fazer o item para mim, sabe?
Então, é uma moda on demand, é um sistema bem interessante por meio de a realidade aumentada. É interessante ver como a tecnologia está sendo disruptiva no mercado da moda. A gente também tem a internet das coisas, que é o monitoramento em tempo real. Por exemplo, a isoeletricidade é uma forma de microgeração de energia que são vestíveis. Por exemplo, tem alguns sapatos que nós usamos, por exemplo, na academia, ou talvez na caminhada que você faz, ou lá na esteira. Então, ao, ao passo que você vai pisando no chão, aquilo vai gerando eletricidade. E ela é armazenada na sola do seu sapato para que você possa usar, por exemplo, para carregar o seu celular, fazer várias coisinhas assim que precisam de microeletricidade. E até ajuda você a economizar eletricidade e energia em casa. Então tem algumas peças assim que as pessoas vão monitorando assim a sua saúde e até te ajudando. Então, são algumas coisas em que a tecnologia realmente está sendo disruptiva na indústria da moda e nós amamos ver isso, porque tem muito mais evolução aí, mais coisas que vão ser incorporadas a esse ecossistema e as pessoas estão realmente inovando muito nesse ecossistema. Nós temos também produtos smart, como vemos aqui, né, disponíveis no mercado, como vocês viram lá no outro slide. Tem aqui um produto chamado Exoskin. Ele é de 27% de elastana e 73% de micropoliamida. E você pode usar, fazer a transferência de dados via Bluetooth com a sua roupa. Ele pode, por exemplo, fazer uma leitura sobre calorias gastas, como está indo o seu sono, sua pressão sanguínea. E, especialmente nessa indústria da moda esportiva, as pessoas estão aplicando muita tecnologia para poder fazer o produto delas realmente serem relevantes, ajudarem as pessoas. Também temos aqui um tipo de relógio, que é o Health Watch, que usa o Wi-Fi 3G e 4G. Ele consegue detectar seu batimento cardíaco, a sua, a sua temperatura da pele, consegue também fazer o download de todos os dados para a rede, o que ajuda muito depois a você fazer essa leitura dos dados. Tem também um chapéu de bebê chamado New Panda. Ele ajuda você a saber a temperatura e a saturação sanguínea dos bebês. Também tem o BioSerenity, que é um chapéu e uma camiseta, que usa tecnologia assim, que também vê a sua saturação sanguínea e também a sua temperatura corporal. O Mimo são tipo uns kimonos para bebê, que usa Bluetooth para fazer esse download das informações. E ele fala sobre, por exemplo, a sua frequência respiratória, sobre a temperatura e a posição do corpo do bebê. E você consegue fazer toda essa leitura por Wi-Fi. Então, se o pai está dormindo num cômodo e o bebê está dormindo em outro, esses kimonos feitos de malha, ele vai avisando no telefone do pai ou da mãe que a temperatura do bebê está aumentando, e aí o pai ou a mãe pode correr atrás para ver o que está acontecendo com o bebê. Então, tudo isso são parte dos lançamentos na indústria da moda. Nós temos também as Siren, que são alguns tipos de meia que mede a sua temperatura corporal por meio do Bluetooth. É bem legal. São produtos muito bons que usam bastante tecnologia para ser disruptivos na indústria da moda. Então, como nós podemos aproveitar a tecnologia nos negócios de moda aqui na África e por que é importante? Eu costumo dizer que o futuro é digital e nós não podemos nos dar ao luxo de ser atrasados nesse quesito.
Então precisamos seguir de perto bem isso. Mas tem muitas áreas em que nós podemos ter, por exemplo, ser pioneiros em algumas áreas na indústria da moda. Em termos de cadeia de produção, a tecnologia pode nos ajudar, por exemplo, a ser disruptivos. Por exemplo, a gente pode ter sensores, tags, coisas físicas nas nossas peças. Por exemplo, nas peças, claro, não estamos só falando das peças, né? Mas nós podemos usar, por exemplo, podemos usar tecnologia assim de saber, né? De presença, por exemplo. Talvez assim nas especificações dos nossos tecidos, como que os nossos tecidos precisam ser manejados. Os blockchain, na cadeia de logística ou de suprimentos, é muito importante a gente usar, por exemplo, fazer o rastreamento dos nossos produtos. Também podemos usar as nossas tecnologias para nossa estratégia, operações de negócio. E eu vou falar sobre uns exemplos para vocês que ajudam muito sobre essa questão da tecnologia na indústria da moda. Tem uma loja que eu visitei com a minha esposa, que ela queria comprar um vestido. Nós decidimos qual era o tipo de vestido que ela queria. E nós queríamos ver, por exemplo, lá quanto que a gente tinha uma tela onde coletava dados assim para saber o que que ela queria exatamente. Eles tiraram as medidas do corpo dela, mediram a cintura, e aí fizeram esse registro no computador. Perguntaram, por exemplo, assim, qual o seu tecido preferido, qual que você gosta mais, que é seda, é malha, que tipo de roupa você gosta de vestir em festas, no dia a dia, qual que é tipo o seu tipo preferido de pijama. Eles perguntaram essas perguntas assim. E aí, uma vez por mês, a minha esposa recebe assim um e-mail dessa loja em que fala, por exemplo, sobre quais são os itens da loja que realmente, quais são coisas que talvez dariam certo para ela. E ela já voltou na loja várias vezes para comprar esses itens, porque eles estão sempre se comunicando com ela. Personaliza essa comunicação com ela por causa dos dados que eles coletaram da minha esposa. Então, eles deram esse up, assim, no negócio deles. Então, você precisa pensar nessa questão da retenção do cliente. Você não pode, por exemplo, limitar de só simplesmente pegar o dinheiro da pessoa e mandar ela embora. Não, como é que você vai fazer essa pessoa voltar à sua loja? E aí, podemos usar a tecnologia nas nossas operações. As pessoas querem se sentir bem com a comunicação que você dá para elas, elas querem se sentir especiais. Nós somos humanas, a gente quer se sentir honrado. Então, nós podemos usar a tecnologia o máximo possível para ser disruptivo nas operações dos nossos negócios, para que nós possamos ter essa comunicação de retenção, onde as pessoas realmente queiram voltar no nosso negócio. Às vezes, a gente faz toda essa questão do nosso trabalho sem fazer, assim, toda essa coleta de dados. Nós não coletamos nada, não analisamos nada, e aí não usamos esses dados para tomar decisões no nosso negócio. A gente precisa coletar esses dados para a gente saber os nossos clientes que realmente sabe o que que as pessoas compraram, quanto que eles pagaram, quanto que eles gastaram com a gente. Qual que é, por exemplo, o poder de compra deles? O que que eles fazem de profissão, assim? E aí analisa os dados. E aí você começa a ver, por exemplo, pessoas desse tipo de profissão, eles gostam mais desse tipo de peça, compram mais do que aquela, tipo, outra pessoa que talvez seja de outra profissão.
Aí você começa a servir melhor os seus clientes. A gente precisa confrontar os dados que estamos coletando também, antes de simplesmente lançar um produto novo. Não, você quer ser competitivo. E você precisa continuar coletando os dados, analisar, visualizar esses dados para tomar uma decisão. Mesmo que seja, por exemplo, de uma peça específica aí do seu acervo na loja, porque às vezes você não está ganhando o dinheiro que você queria. E nós precisamos focar nisso. Os dados vão nos ajudar a tomar melhores decisões. Precisamos usar, sim, a tecnologia em nossas operações de negócios. Isso vai te fazer ser um vencedor no mercado a longo prazo. Vai ajudar você a ser uma marca respeitável. E também uma marca grande, respeitada em todo o ecossistema. Porque você está simplesmente usando algo que ninguém mais está. Dados. E dados, parece assim, algo que a gente coleta todo dia. Vamos acumular dados. Não, você tem que fazer esses dados assim fazerem sentido, para que as pessoas, você possa tomar boas decisões no seu negócio e também no seu segmento de também clientes. E você precisa fazer decisões relacionadas ao seu dinheiro, o financeiro da empresa, bem informado. E os dados ajudam você a fazer isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desses slides. E agora, eu vou falar sobre as ferramentas que vocês podem usar para entender seus clientes. Então, se coloque no lugar do seu cliente. Se você não fizer isso, como empreendedor, você não vai entender essa jornada de maneira alguma. Quando você não entender o seu cliente, você não vai saber o que incomoda o seu cliente, por exemplo. Você precisa entender quais são as necessidades deles e em que momento você precisa entrar com o seu produto para atender esse cliente. Então, aqui, nós temos aqui o Canvas de modelo de negócio. O Canvas de modelo de negócio é muito interessante, nós usamos ele aqui em uns treinamentos, workshops da jornada de empreendedorismo. E ele ajuda muito a entender, por exemplo, assim, quem vai vender, para quem. Esse Canvas é como uma planta, assim, sabe? Ele é bem granular, porque ele ajuda muito a entender, assim, quais são os seus recursos, seus principais, ah, seus principais parceiros, sua proposta de valor. Você tem que fazer, não o que todo mundo faz, você tem que fazer o que dá realmente valor no mercado. E você tem que articular isso como empreendedor. Todo negócio tem que articular o valor do seu negócio, da sua própria marca. O que tem de valor aí na sua marca que os seus clientes precisam saber que tem? Você precisa dizer isso para o mundo. Quando você compra um novo tênis Nike, eles dizem, por exemplo, lá que eles estão salvando o planeta. Será que isso é clichê ou realmente isso é verdade? Não, essa é a proposta de valor deles. E qual que é a sua que você está dizendo para o mundo? Tem muitas marcas de roupas em que tem muitas pessoas assim fazendo a mesma coisa. Mas qual que é a sua própria proposta de valor? E esse Canvas ajuda a articular tudo isso. Vou mostrar aqui um exemplo, por exemplo, aqui essa marca aqui, por exemplo, a Sephora. Quando falamos aqui de, por exemplo, de parceiros, de marcas de cosméticos, por exemplo, você tem aí um showroom para roupas e joias, sapatos, algo que seja bem cultural, assim.
E aí você tem todo esse showroom, por exemplo, para as pessoas verem o que você está vendendo. Você tem aí o vestiário, onde você compra, o caixa. Você precisa de parceiros vitais aí, parceiros essenciais dessa operação. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eles têm, por exemplo, as pessoas que mandam os produtos, os influencers e também as marcas de cosméticos. Se você quer vender uma marca de cosméticos, você precisa de influencers, assim, que vão fazer essa propaganda para você. Por exemplo, tem uma marca na Nigéria que fez, assim, por exemplo, uma roupa. É tipo uma túnica vestida pelos homens em Senegal, na Gâmbia, Gana, na Nigéria. Já vi muitos, assim, em vários países assim da África, sabe? É uma túnica muito legal para homens. E essa marca, por exemplo, fez algo bem para uma celebração nigeriana. E eles estavam tendo um momento de celebração muito interessante no país, assim. E foi interessante porque até para os seguidores online isso ficou claro. E esse empreendedor, ele estava assim com uns 20 mil seguidores, digamos. Tinha alguns influencers trabalhando com ele, mas depois que o influencer vestiu a roupa que ele tinha criada, ele ficou com mais de 100 mil seguidores. Porque a declaração daquela roupa era incrível, assim. E pegou vários comentários online, atraiu muita atenção online. Esse é o poder dos influencers. Você precisa identificar quais são aqueles que vão agregar valor ao seu negócio. Muito importante. Número 2, você precisa ver sua estrutura de custo. Precisa entender, por exemplo, seus projetos de marketing, ou o tanto de dinheiro que você vai precisar investir na tecnologia ou nos matéria-prima, quanto você vai pagar os seus funcionários. Você precisa fazer um plano bem certinho. E aí você vai colocar realmente todas as suas fontes de renda no que é realmente importante. Por exemplo, aqui, ó, vendas no varejo, ou talvez venda de produtos cosméticos. Você precisa manter tanto assim uma proposta de valor tanto de objetos de luxo, mas também de objetos que sejam acessíveis. A Sephora, por exemplo, fala muito com a classe de pessoas com quem que vai comprar lá. Se você está fazendo peças para crianças, a sua proposta de valor tem que ser bem clara. E qual que é essa frase que vai atrair as pessoas aí, a sua marca? Por exemplo, a gente tem a geração Z, por exemplo. Por exemplo, você é a bela geração Z. Quais são as tendências de moda que essa geração gosta? Elas gostam da Vogue, elas gostam, assim, um pouquinho de... O que que é? Um pouquinho, assim, meio doido, meio clássico, meio chique. Você precisa falar com essa fatia do mercado. E isso vem por meio da sua proposta de valor. É bem importante. Você tem que realmente, assim, ver quais são, por exemplo, assim, eu vou minha marca assim vai focar em pessoas que trabalham em banco. Você tem que ver se essa marca realmente pega no ambiente de trabalho deles. Você precisa articular esse mercado que você quer, sabe? Esse seu público-alvo. Que atividades você vai fazer, por exemplo, toda essa questão de vendas e produção? Eu vejo vários empreendedores de moda aqui na África que eles usam, por exemplo, o Instagram como um canal de vendas. E eles estão chegando aos clientes. Principalmente quando eles não têm muito dinheiro assim para investir numa loja física.
E às vezes eles vendem tanto assim que, por exemplo, eles começam até ter dinheiro depois para ter uma loja física mesmo, mas começam no Instagram. Aí começam a ter marcas, começam a ter os funcionários, ou até o próprio website deles, assim. Pensa o que você quer fazer. Você quer uma loja online, física? Você precisa, assim, ver isso aqui no Canvas que você constrói para o seu negócio. Quais são os serviços que você vai ter? Nem me lembro muito de uma peça que eu comprei, assim. Ah, eu comprei, assim, um relógio em 2016 numa loja na Coreia do Sul. E até hoje eles me mandam mensagem, acreditam? Eu só comprei um relógio de pulso, assim, em 2016. E eles me mandam mensagens até hoje, sabe? Eles se comunicam comigo. Coisas novas que estão vendendo, fazendo lá na loja, novos relógios de pulso. Assim que eu for para a Coreia do Sul de novo, eu quero comprar outro relógio de pulso. Eu vou visitar essa loja de novo. Isso que é entender o seu cliente. Quais são, por exemplo, as suas redes sociais? Você tem que usar storytelling. Quais são os elementos que você usa, assim, para você montar o seu Canvas e poder ver bem certinho o seu modelo de negócio? E eu gostaria que vocês colocassem suas perguntas aqui no chat, para que eu possa entender um pouquinho melhor e responder vocês. Nós também temos que fazer o mapeamento da empatia. Empatia é diferente de a gente ter simpatia por alguém. Porque simpatia, você gosta da pessoa, mas não se sente no lugar dela. Empatia é diferente. Você está no lugar da pessoa, sentindo a dor dela, sentindo o que elas sentem, vendo o que elas veem, pensando o que elas pensam. Esse é o mapa da empatia. E essa é uma visualização colaborativa. E isso ajuda você também a articular o que você sabe sobre aquele tipo específico de cliente, entender melhor as necessidades desse cliente e o que te ajuda a tomar decisões melhores com respeito a ele. Por exemplo, talvez você tenha assim a marca, né, no mercado. De vez em quando, você precisa sempre criar esse mapa de empatia, estando consciente do que os seus clientes realmente fazem com seus produtos, o que eles pensam sobre o seu produto, o que eles sentem sobre o seu produto. Vocês podem fazer essa coleta de dados. Você não precisa fazer isso de uma forma tão óbvia, por exemplo, assim. Principalmente sobre o que as pessoas pensam, fazem, veem, pensam sobre o seu produto. Então, quando as pessoas, por exemplo, perguntarem para você assim, você faz isso assim, por meio de uma pequena conversa, sabe? Chega nas pessoas e pergunta que tecidos, por exemplo, ou peças de roupa você gosta de vestir no final de semana? Recentemente eu vi uma marca que a proposta de valor delas é fazer roupas confortáveis para as mulheres usarem durante o período delas. E eles são, assim, bem especializados nisso. Eles fazem roupas confortáveis para as mulheres vestirem durante o período delas. Uau! E é bem interessante, assim, é o nicho deles. E é interessante que nós tenhamos, assim, esses empreendedores focados em certos nichos. Então, o que, por exemplo, o seu cliente faz, sente, vê e pensa é de máxima importância para você. E você precisa ver, por exemplo, esses dados para tomar suas decisões. Às vezes esse feedback é importante para você. Às vezes eles estão, por exemplo, bem empolgados com o seu produto, com a sua marca.
O que, por exemplo, na sua marca faz eles ficarem assim doidos? Uau, isso é incrível. Esse é um bom feedback para você ter. Talvez o que eles pensem é tipo, eu não gosto disso. Eu quero algo incrível. Ou talvez eu tenha que pesquisar mais antes de eu realmente comprar isso daqui aqui. O seu produto vai ser comparado com muitos outros. Eles talvez vão perguntar para amigos, antes de, tipo assim, escolher uma marca para poder comprar um item. O cliente está sempre procurando a melhor marca. Você precisa realmente apelar e também atrair esse seu cliente com coisas novas, coisas relevantes. E você precisa ver, por exemplo, quais são os produtos que você vai, por exemplo, assim, usar para você ajudar esse seu cliente a fazer, ter essa decisão de comprar com você. Então, você tem que sempre propor algo que as pessoas sempre vão gostar na sua marca. Eu também gostaria de mostrar de alguns exemplos, por exemplo, dessas mapas de empatia. Esse é um exemplo prático. Quais são as dores, por exemplo, desses clientes? Eles não têm tempo para ir fazer compras de roupa, não encontram aí o tamanho deles, e eles não compram se não tiver desconto ou promoção. Então, esse é o tipo de cliente aqui. Você consegue ter vários insights a partir dessas informações. Quanto aos ganhos, eles gostam de comprar online porque economiza tempo, então não querem se estressar. E aí, comprar online é algo prático, algo bom, assim, sem precisar ficar saindo na rua. E também porque, assim, as vendas geralmente têm, assim, boas ofertas, sabe? É rapidinho para entregar. E às vezes a gente vê, por exemplo, né? Eles vão assim, eles até compram uma vez por mês em outras lojas, e semana sim, semana não, eles compram algo online. Talvez você possa ter, por exemplo, assim, uma loja física e uma loja online. Então, esse cliente ele vai uma vez na sua loja física todo mês e duas vezes na sua loja online. Então, é importante você ter promoções, ter ofertas. As pessoas estão querendo, por exemplo, assim, 50% de desconto, 70%. Isso é psicologia pura. Você precisa ter essa psicologia de consumo. Quando as pessoas vêm 50%, 70%, eles vêm querer comprar, porque eles parecem que estão lucrando, né, com essa promoção. Isso está enraizado nas preferências das pessoas e no jeito que a pessoa tem, que o cérebro procura por oportunidades. Então, isso é importante para você levar em conta no seu negócio. E você precisa ver, por exemplo, assim, o que eu vou fazer no varejo, né? Esse preço aqui na minha loja física. Eu consigo ver alguns comentários aqui no chat, aos pouquinhos eu vou vendo. Então, esse mapa da empatia nos ajuda a ver o que o cliente está fazendo, pensando, o que eles estão sentindo e o que eles estão, assim, vendo, o que eles estão apontando de interessante. Esses dados ajudam você a tomar decisões melhores quanto ao seu negócio e também se conectar melhor com os seus clientes. E também para você atender melhor os clientes da sua loja. Aqui também é um outro mapa. A gente tem alguns insights, né? Muitos consumidores são atraídos pelas vendas ou promoções, sessões, se as sessões de roupas são organizadas ou não. Será que é tudo zoneado, assim? É tudo bagunçado?
E aí as pessoas podem falar, por exemplo, sobre isso na sua loja, te dar esse feedback. Eles não sabem nem onde entrar na loja, onde ir, eles não sabem onde está cada coisa, porque tudo é meio bagunçado. As pessoas estão vendo, por exemplo, se eles têm o tamanho lá na sua loja ou não. Então, se eles vão até você, por exemplo, umas 5 vezes e não encontra, assim, o tamanho delas, nunca mais elas voltam ali na sua loja. Então, você precisa ver quem que você está tentando atingir. Então, as pessoas têm que ver, por exemplo, que vão ser, assim, seus bons clientes. E você precisa investir nessas pessoas. Por exemplo, vamos falar assim da marca das que as mulheres usam. Assim, a gente precisa ver, é mais profissional? Ou vamos fazer um estilo mais para festas? É bom a gente articular isso. Porque senão o número de frustrações que você vai estar criando para as pessoas não vai nunca ajudar as pessoas a focarem no valor que o seu negócio tem. Então você precisa defender, ver quais são os melhores preços para que as pessoas comprarem. Eles querem ver, por exemplo, assim, ver se o seu preço é competitivo. Tem que ver se eles têm uma experiência de compra bem confortável, é importante. Saber se, por exemplo, assim, se as lojas têm realmente o número da pessoa. São todas as necessidades importantes que nós precisamos ver. E as marcas de roupas precisam muito ver sobre isso, comunicar bem certinho isso. Sobre o tipo de pessoas que fazem parte desse seu público-alvo. O que realmente faz parte desse público-alvo que você tenta atingir. E é bom deixar isso bem claro para as pessoas. Você precisa também, assim, ter esse perfil e a persona desse usuário aí, ou do seu cliente. Então, por exemplo, a gente acaba se deparando com muitos grupos etários. As necessidades deles são diferentes, elas pessoas, assim, trabalham em coisas diferentes, elas vão, por exemplo, assim, elas trabalham mais, ou elas vão mais para festas. São necessidades diferentes. As pessoas que precisam, por exemplo, assim, eu preciso de roupas bem tradicionais e da minha cultura, é uma outra necessidade. Elas vêm de rodas da vida diferentes. Por exemplo, quem trabalha na área de entretenimento, ou quem trabalha em uma fábrica, escolas, as necessidades das pessoas são diferentes. Os níveis de educação são diferentes, isso afeta a experiência de compra. E as pessoas também afetam outras, né? Com respeito ao que elas têm de necessidade. Talvez a minha meta, assim, seja ter, por exemplo, assim, eu quero, assim, chamar atenção com a roupa que eu vou vestir. É isso que eu quero comprar. Essa é a minha necessidade, o meu objetivo. Às vezes eu posso querer algo diferente, assim, eu quero que as pessoas vejam essa qualidade da jaqueta incrível que eu tô comprando. Alguns vão dizer assim, eu quero um sapato que eu possa usar tanto para, por exemplo, assim, num look mais chique, também um pouco mais casual também, se eu quiser. Se você é uma marca de calçados, você vai ver, por exemplo, que as pessoas que trabalham numa fábrica têm necessidades diferentes. Pessoas que falam, por exemplo, que são palestrantes, elas precisam de algo que chame atenção, elas têm que brilhar. Então, as necessidades dessas pessoas são diferentes. Por exemplo, questão assim de locais, né? Às vezes tem pessoas que precisam, por exemplo, assim, de sapatos mais resistentes, porque eles moram em locais que é mais difícil trafegar. É por isso que essa persona é muito importante, porque nos ajuda a ter esse perfil do nosso consumidor.
todos os tipos de classificação dos nossos clientes. Será que eles estão no poder ou gastando o poder deles com a gente, não é mesmo? Eu tenho mais ou menos, por exemplo, assim, uns 500 clientes por ano. E cada um deles, assim, sei lá, ganha $15.000 por ano. E eles vão gastar diferente daqueles que ganham por ano 60 mil, por exemplo. E isso é o que cria essa vantagem competitiva para os negócios. Nós precisamos prestar atenção nessas pessoas que estão gastando na nossa loja. É disso que eu estou falando. Nós precisamos entender assim o que é aquele produto que nós queremos fazer, qual é o efeito que aquela pessoa aquele produto vai ter na pessoa para ela se sentir bem. Talvez você ter 3 bons produtos é melhor do que você ter 100 bons produtos que não ajudam em nada. Então você precisa entender, por exemplo, o que que a geração D quer vestir. É diferente, por exemplo, do que os millennials querem vestir, ou do que a geração X veste, e do que os baby boomers também vestem. Todas essas classificações de pessoas têm que estar aí entre os seus clientes, e você precisa ver, por exemplo, como vai atendê-los. Eu posso ter 5 produtos, assim, mas todos eles me trazem muita renda porque eles se comunicam muito bem com cada uma dessas gerações. É importante prestar atenção nisso. Então, isso tem a ver com como você põe no mercado, como você vende esse produto, como tudo isso vai apelar assim, para o seu cliente, sabe? Por exemplo, os baby boomers, nascidos nos anos 60 e 70, eles procuram assim sobre eles querem vestir algo assim, vestir algo que é confortável, sabe? Eles não querem nada assim de diferentão, eles só querem algo interessante, confortável. A geração Z quer vestir mais assim, sabe? Um pouquinho mais casual, eles querem um jeans legal. Eles querem um pouquinho de mistura assim, por exemplo, umas camisas, e tem um pouquinho de seda aqui ou ali. Eles são um pouquinho diferentes, assim, sabe? Eles querem coisas bem coloridas. Então, o uso de persona é muito importante, porque te ajuda, assim, a realmente desenhar melhor aí a sua roupa, engajar o seu cliente melhor, porque você entende o seu cliente. Eu também gostaria de mostrar esse canvas aqui do problema de declaração de problema. Você precisa, assim, entender o contexto da sua ideia, o problema que você está tentando resolver. Às vezes, por exemplo, as mães estão procurando roupas para os seus bebês, digamos. Por exemplo, assim, são profissionais que estão precisando de um terninho, né? Então, qual que é esse problema aí do seu cliente que você está tentando resolver? Talvez numa idade determinada aí, as roupas já não estão mais servindo. Em 3 ou 4 meses eles já estão perdendo roupas. Então, você precisa ter bons tecidos, né? Para ajudar essa pessoa, para ela se sentir confortável vestindo a sua roupa. E para que elas entendam a solução que você traz aí com o seu produto. As pessoas não vão procurar seu produto se você não está oferecendo uma solução para elas. Então, você precisa usar isso quando você está articulando essa mensagem para o seu público. Então, qual que é o produto que você está tentando resolver? Para quais pessoas você está tentando resolver? Qual que é o problema, né? Qual que é o impacto que essa pessoa
o impacto desse problema na pessoa, como você vai mensurar esse impacto e quais são as falhas dessa alternativa, né? Quais são as desvantagens de você fazer isso? Aí você também tem aqui o mapa da jornada do consumidor. Em termos do que vocês estão vendo aqui, por exemplo, de como os nossos clientes estão conscientes do nosso produto que estamos fazendo, você precisa considerar, por exemplo, como você vai se conectar com eles e como eles vão se conectar com você. Como você adquire novos clientes e usuários? Você precisa pensar assim de aquisição de clientes e retenção. O que que você traz para esse cliente de forma de serviço? Qual que é a marca, a originalidade, a autenticidade? O que que você está trazendo para essa pessoa? A qualidade desse serviço que você presta? Como você garante que você tem ciência da qualidade do serviço que você está prestando? E fidelidade. Como a sua marca vai reter as pessoas de forma fiel? Por exemplo, a Apple. Eles realmente criam essa fidelidade para os usuários da Apple. Se você já usou Apple, por exemplo, por um tempo, você vê muito assim, essa questão de fidelidade sobre a forma como eles comunicam isso, sabe? Você vê essa questão da lealdade, da fidelidade, assim, na mensagem que a empresa te passa, as comunicações deles, é bem interessante. Então, nós podemos usar, por exemplo, assim, posts, podemos usar newsletters, mídias sociais para nos conectarmos com nossos clientes. Uma landing page, um site, um e-commerce. O que que as pessoas vão fazer para te descobrir? Como é que eles vão descobrir que você existe? Vocês sabiam que a indústria da moda tem empresas que você tem que se registrar e esperar 2 anos até você conseguir uma bolsa, reparem. Você precisa fazer um pré-pedido daquilo. E eles têm essa página onde a pessoa vai lá e se registra. Então, eles vão, assim, captando esses clientes. Como é que eles, né? Você vai engajar, se relacionar com esses clientes. Alguns fazem assim, por exemplo, ó, sai. Às vezes, por exemplo, tem essa experiência do usuário, é muito importante, porque às vezes a pessoa entra no seu site e não entende se você está vendendo algo ou fazendo doações. Não entende se você é uma loja ou um centro de caridade. Então, é importante ter essa comunicação bem clara com nossos clientes para que eles possam ter essa experiência de compra bem clara e definida na mente deles. Então, você precisa ter essa conversa com os seus clientes, você pode ter chats, às vezes na sua página, ou você pode talvez ter até um app com coisas assim na sua plataforma online, lá nesse app, para que as pessoas recebam assim mensagens suas, você receba mensagens de feedback delas. Então, quando se fala assim de fidelidade, é importante ter assim conteúdo relevante, mídias sociais, newsletter, cartões de presente para a época do Natal, cupom de desconto. São coisas importantes. E é isso que o mapa da jornada do consumidor mostra. Quanto mais dados detalhados você tiver, melhor. Então, é bom que você tenha mais e mais dados para você poder saiba quem é esse seu público. Você precisa saber o gênero, onde as pessoas moram, quantos anos elas têm. A área onde as pessoas moram, por exemplo, pode determinar, por exemplo, um pouquinho sobre as compras delas.
por exemplo, o estado civil das pessoas. Eu reli realmente que o consumismo, pessoas que são casadas, elas compram mais. Quem tem filho também compra mais. Qual que é a posição social dessa pessoa, financeira? Qual que é o relacionamento dessa pessoa com o produto? Eles sabiam já desse produto antes de comprar? Eles vieram comprar de você? Em que contexto eles usam esse produto? Onde que eles levam esse produto, né? Qual que é assim, a declaração que eles querem tornar pública ao usar o seu produto? Qual que é a motivação dessas pessoas? Assim, qual que é a personalidade deles, né? Alguns gostam de, sei lá, jogar golfe. Então, eles vão querer, assim, um tipo de tênis, um shorts, o que que ele, né? Quais são as marcas favoritas das pessoas? Eles seguem tendências? Eu consigo ver, por exemplo, que a tendência hoje são aquelas calças bem mais largas, né? Eu vejo aquelas calças baggy, assim, né? Que o James Brown costumava usar anos atrás. E a indústria da moda realmente segue essas tendências. Então, o que vai e volta, o que sai de moda vem de novo para moda. Então, o que uma hora você acha que está em alta, depois está em baixa, e depois volta a estar em alta depois. Então, temos que ver como que o mercado está evoluindo. Então, a gente tem aí os altos e baixos do engajamento do consumidor. Os humanos mudam, suas necessidades também, precisamos entender isso. Não leva só um minuto, né, para um cliente assim mudar a mentalidade deles. Você não pode presumir nada sobre o seu cliente. Você precisa personalizar o que faz para os seus clientes, a- o provedor de dados, as plataformas de engajamento, os softwares que fazem toda essa gestão de dados, os pagamentos, como que vai fazer toda essa questão da nota fiscal, como é que você vai coletar os dados, né, processar de uma forma que vai te ajudar nas tomadas de decisão quando o seu negócio. Esses são alguns dos pensamentos aí que eu queria compartilhar com vocês. Eu vi muitas pessoas comentando enquanto eu estava aqui falando. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada, Luaciane. Sua sessão foi muito incrível. Temos algumas questões aqui, mas por causa do tempo, talvez não vai dar tempo de vermos todos. Então, se vocês tiverem perguntas aqui que não forem respondidas, gostaríamos que vocês enviassem para nós depois para Fashionomics Helpdesk, ou no e-mail que vocês têm já no material de vocês, vocês podem enviar para nós todas as suas perguntas. Temos uma pergunta aqui. Eu não sei se eu estou sabendo pronunciar o nome da pessoa aqui, então eu vou direto para a pergunta, viu? Podemos pensar de uma forma de... Podemos pensar assim, como que nós podemos pensar essa questão das matérias-primas que não são sustentáveis ou na produção sustentável? Bom, eu, eu não sei como responder exatamente isso que você perguntou, mas o que eu tenho visto muitas marcas internacionais fazendo é que eles realmente estão bem conscientes da questão de salvar o planeta. E eles fazem bem assim, por exemplo, eles dão $1 para cada um dos itens assim que eles vendem, digamos, sabe? E você precisa também voltar nessa questão assim dos povos originários, do conhecimento deles. O conhecimento que essas pessoas, esses povos têm na África continua revolucionando tudo que nós fazemos no mercado, sabe? Com questão assim, da forma como que a gente pode realmente fazer a nossa cadeia de produção e realmente tornar o planeta um lugar melhor. Nós precisamos, assim, fazer toda essa pesquisa todo esse conhecimento que já está com a gente, com os povos originários da nossa terra,
E para tornar o nosso meio ambiente mais seguro, tem algumas marcas que estão plantando árvores e que tem toda essa responsabilidade social com respeito ao meio ambiente. Você precisa ter bem consciência disso e tornar a sua marca bem atrativa para as pessoas que também estão querendo cuidar do meio ambiente. Muito obrigado. Outra pergunta aqui. Você pode recomendar algo que a gente possa ajudar o nosso negócio a crescer mais? Ah, claro. Por exemplo, quando se fala de gestão de negócios, nós temos, por exemplo, alguns softwares que ajudam você a gerir o seu negócio de uma forma mais incrível, assim. Tem plataformas de faturamento. Algumas pessoas, assim, não sabem, por exemplo, fazer, né, um cupom fiscal, mandar uma fatura, mas tem plataformas que fazem isso sozinhas para você hoje. Então, algumas são uma das coisas, assim, que você pode fazer, sabe? Por exemplo, assim, você consegue por essas plataformas mandar seu invoice, ver quem que pagou, quem que não pagou, declarar sua renda, declarar os seus tributos. Obrigada. Outra pergunta. Como que a gente pode continuar atualizado com a questão de design e tecnologia e ainda manter assim e ficar ainda de olho no nosso negócio? Será que eu preciso fazer um curso? O que que eu preciso fazer? Boa pergunta. Eu sou bem tecnologicamente otimista. Eu não acho que a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas. Mas o futuro sim, é digital. Então todo mundo vai ficar digital também, de médicos a pessoa da moda. E se você não está, por exemplo, digitalizando aí o seu negócio, você vai ficar para trás mesmo. E aqueles que estão digitalizados, digamos assim, já têm uma vantagem incrível. Então, você precisa aprender, assim, essas habilidades digitais, tecnológicas. Talvez você está aprendendo a usar, por exemplo, assim, como fazer planilhas para colocar os seus dados. É isso aí, esse é o caminho. Você tem que aprender a tecnologia e usá-la como uma aliada, torná-la sua amiga, não um empecilho na sua vida. Então, se você quer aprender algo que vai tornar seu negócio disruptivo, vá ver quais são os recursos que vão te ajudar a fazer isso e vá mesmo, faça isso. Às vezes, por exemplo, assim, você pode usar ferramentas que vão te ajudar a controlar assim, o seu estoque. E são coisas que às vezes você pode ter na palma da mão no seu celular. Todo mundo deve conseguir aprender sobre tecnologia. Se você não fizer isso, você não vai conseguir trabalhar por muito tempo. Se você não sabe, puxa, usa um primo, um amigo, um filho para ajudar você, para que você possa ter esse conhecimento tecnológico. Muitas pessoas estão tentando fazer isso, estão se saindo muito bem. Uma outra pergunta aqui está falando assim que agradece muito sobre o que você falou. A pessoa está aqui perguntando sobre uma página LinkedIn ou outro tipo de página que talvez você possa depois dar para nós aqui. Eu não consigo encontrar outras perguntas aqui. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, eu consigo responder mais uma aqui com o nosso palestrante. O Alu Boceni já passou aqui também o LinkedIn dele. Tem aqui o Manuel perguntando assim. Ele está falando assim que tem muitos softwares assim de gestão de negócios. Você consegue nos recomendar algum aqui na África que possa realmente nos ajudar aqui? Você tem algum outro ponto para comentar com a gente, Alu Boceni? Não, acho que essas são realmente boas perguntas. Eu posso até mandar depois as respostas, assim,
Eu acho que as recomendações, como eu disse, por exemplo, na Amazon, a Amazon ela usa um software que ajuda muito, assim, a comprar os calçados online, sabe? Bom, acho que não temos mais outras perguntas aqui, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem para nós aqui no nosso e-mail, para Fashionomics, helpdesk@cchall. Nós vamos responder para você assim que for possível. E nós estamos bem agradecidos por toda essa sessão incrível que você deu aqui para nós. Uau! Puxa, temos mais uma pessoa aqui que quer mandar uma pergunta. Puxa, acabei de perder aqui a pergunta dele. Nós temos 6 minutinhos aqui ainda para mandar a sua pergunta. Você quer mandar? Por favor, manda a sua pergunta. Enquanto estamos esperando mais perguntas, gostaria que vocês vão ser registrados na plataforma do Moodle. E vocês podem ter lá também todas as sessões anteriores gravadas, a sessão de hoje também. Vamos mandar aqui os detalhes de login depois dessa sessão aqui. Se vocês não puderem mudar por WhatsApp, vocês podem colocar aqui no chat. Você pode mandar no nosso grupo de WhatsApp. Você pode colocar lá no chat aqui o seu número para a gente mandar o link para você depois. O Kashan Shag pergunta assim: por favor, a gente pode usar o formato BMS para um pitch? Claro! Por exemplo, se você é o pitch é para investidores, você pode usar o BMC. Todas essas ferramentas que você usou é bem importante. Ela capta assim toda a essência do seu negócio. É bem interessante, claro, por favor, pode usar sim. Muito obrigada. Temos aqui o link no chat para você clicar e entrar no nosso grupo de WhatsApp, se você ainda não fez isso. Olu Oxen, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, dar do seu tempo e nos dar esse conhecimento também. Eu tenho certeza que foi bem útil para todos os nossos participantes aqui hoje. E nós vamos depois falar mais sobre nosso grupo de WhatsApp, sobre isso. Temos mais um aqui, mais uma pergunta. Como é que nós podemos ajudar se nós... É o Bucari, eu acho que eu não entendi bem a sua pergunta, talvez ela não está muito bem escrita. Gostaria que você pudesse refrasear. Eu acho que eu mandei aqui um link do WhatsApp que já expirou o acesso. Mas nós vamos colocar depois o outro link certinho para que vocês possam participar do nosso grupo de WhatsApp também, tá bom? Essa semana não teremos outras sessões, nossa sessão vai começar na próxima terça e na próxima quinta. Então, aí, façam seus arranjos para estarem com a gente na terça e na quinta que vem. E, por favor, se vocês entrarem nas sessões aqui, em que vocês colocarem aqui no seu dispositivo um nome com a sua empresa, você vai ter falta aqui na nossa lista de presença. Você precisa entrar com o seu nome exatamente como você fez o registro com a gente, o cadastro. Então, entrou na sessão, gostaríamos de lembrar, por favor, renomeiem exatamente como vocês deram os nomes para nós no nosso registro. Se vocês não fizerem isso, receio que vocês vão acabar como ausentes na lista de presença. Por favor, entrem aqui nesse grupo de WhatsApp que está aqui no chat agora. Quando vocês entrarem nesse grupo de WhatsApp, por favor, vejam se vocês estão entrando no grupo certo, com o nome certo. E também aqui quando vocês entrarem nas sessões do Zoom, se não estiverem com o nome correto, vai ser um pouco difícil. Talvez a gente nem aceite você aqui na sessão do Zoom.
Nós também estamos tirando notas aqui do tempo que vocês ficam aqui, né? Com a gente. Se vocês ficarem, por exemplo, se vocês entrarem nas sessões, por exemplo, faltando 10 minutos para o término da nossa sessão, você vai levar falta também. Nós estamos de olho nisso para pessoas que estão entrando muito atrasadas. Mandem para nós, por favor, todas as suas dúvidas, perguntas aí para o nosso e-mail do nosso e-mail, que vocês já sabem qual é. Então, é professionalmathshelpdesk@cc.com.africa. Por favor, usem aqui o chat ou talvez o link aqui do WhatsApp para vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas. E como eu mencionei, nós vamos enviar para vocês os detalhes do login para vocês entrarem depois nas outras sessões aí que já foram gravadas na plataforma do Moodle. Muito obrigada por essa sessão incrível. Muito obrigada a todos vocês. E, por favor, participantes, vocês podem mandar aqui os seus agradecimentos, o que vocês acharam sobre essa palestra aqui do Oluwasen, que foi incrível aqui com a gente. Na próxima terça, mesmo horário, às 2 da tarde, horário da África, estaremos aqui novamente. E eu gostaria que vocês tomassem nota aqui de todo esse horário. Por favor, mandem para nós aqui todas as dúvidas que vocês tiverem. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até mais!